Tá aí uma coisa interessante, eu tinha boas expectativas para Maxine, e mais do que boas expectativas, eu tinha aquela expectativa sólida, portanto aquela sensação de que não tinha muito para onde eu me decepcionar. A expectativa boa, ou ótima, ou excelente, ela pode vir junto com aquela pulga atrás da orelha também, de que você não vai, a depender da sede ao pote, você pode se decepcionar, você pode se frustrar, e aqui não, aqui a expectativa não era essa coisa escalafobética, não era essa coisa de outro mundo, até porque eu gosto demais dos filmes anteriores, mas também não tem o Ty West, o diretor dos 3 filmes, como esse grande gênio da atualidade, como eu tenho, por exemplo, Jordan Peele e outros, né? Então, uma expectativa, repito, sólida, e que, no entanto, eu vi derretendo na minha frente ao longo das quase 2 horas de duração desse fechamento de uma trilogia, pelo menos, né? Se eles vão fazer outros filmes a partir daqui, não sei, mas pelo menos dessa primeira parte, dessa primeira parcela de X aí, esse é o 3º filme, e o que leva adiante a história da personagem principal do X, né? Interpretada pela Mia Goth. A Mia Goth é engraçado, porque ela é uma atriz que surgiu para o mainstream, pelo menos, ali no A Cura, um filme que eu acho interessante, mas bem irregular, do Gore Verbinski, que foi lançado em 2017. É um papel de coadjuvante, mas central naquela história ali, que ela teve um bom papel, assim, um papel que deu para perceber que ela tinha talento e uma presença boa para terror. E logo depois ela apareceu, por exemplo, no Suspiria, do Luca Guadagnino, ela tá também no High Life, da Claire Denis, quer dizer, mas papéis menores, né? E o Ty West realmente deu para ela uma posição de musa do terror, e aqui no Brasil ela ainda ganhou essa coisa folclórica de ser a neta da atriz brasileira Maria Gladys. O próprio marketing do filme inteligentemente trabalhou com isso nesses últimos dias de lançamento do filme, que tá aí tendo sessões especiais antes da estreia, de fato, dele nos cinemas brasileiros, que vai acontecer no dia 11, né? Nessa quinta-feira. Mas lamento dizer para quem gostou muito do X, pelas razões que eu gosto, que é principalmente ele ser um filme direto, ele ser um filme clássico de slasher através de uma abordagem um pouco mais sofisticada com a fotografia e com toda a atmosfera dele. E para quem gostou muito do Pearl também, que é um filme que fazia um estudo de personagem surtado e B a seu modo, né, com essa protagonista, essa história de origem daquela velhinha. Aqui, no entanto, a gente não tem nada disso. A gente não tem o vigor dos outros filmes, a gente não tem a proposta definida, clara dos outros filmes, e principalmente a gente não tem nem a intensidade, o surto de violência que se espera. O filme tem algumas cenas um pouco mais fortes, mas elas vêm de maneira tão morna, elas vêm tão calculadas, elas vêm tão fora de um impacto dramático verdadeiro, do envolvimento da gente com a história, que no fim das contas Maxine é só um anticlímax gigantesco. E eu acho que o anticlímax ele pode ser bem utilizado a depender do tipo de proposta narrativa. Tem finais de trilogia ou filmes de modo geral anticlimáticos que usam bem a ideia de uma subversão climática, né? Mas não é o caso do Ty West nesse filme. A gente basicamente acompanha a história da Maxine, a protagonista do X, muito tempo depois, já na década de 80, especificamente em 1985, tentando ganhar a vida como uma estrela de cinema, além, claro, da estrela pornô que ela se tornou. Ao que o filme mostra, ela já é um nome muito conhecido da indústria pornográfica, mas ela quer um papel de peso para mostrar que ela é também uma grande atriz, enfim, e ela entra numa produção comandada por uma diretora vivida pela Elizabeth Debicki, que é uma atriz que eu gosto demais e que está bem aqui nesse papel de uma diretora casca grossa, né, e que eu acho que tem 2 ou 3 das cenas mais interessantes do filme também. Só que, lógico, o passado vai retornar para assombrar a Maxine, né? Porque tudo que aconteceu, toda a chacina que aconteceu com os amigos dela no X, não vai ser esquecida assim tão facilmente, né? E aí entra em cena o personagem do Kevin Bacon, que é uma outra participação bacana do filme, aliás, apesar do personagem não ser nem um pouco favorecido pelo roteiro. E ele vai desencavar esse passado dela e coisas vão acontecer. Bom, primeira coisa aqui que não funciona pra mim. Maxine não funciona como slasher. Ele tem um assassino, ele tem uma figura que não é mascarada, mas que a gente vê de chapéu, luvas, né? Uma coisa bem, não só slasher, mas bem giallo mesmo, aquela coisa bem caricata de giallo, só que passada nos anos 80. E aquela coisa de um suposto mistério em relação à identidade desse assassino. Então, era para ser um slasher e ao mesmo tempo um whodunit, né? Um filme de quem é o assassino. As duas coisas não funcionam porque as mortes, as poucas cenas de perseguição e de morte são altamente sem inspiração. A primeira morte, por exemplo, de um personagem específico numa locadora é uma morte completamente blasé, é um personagem que a gente não tinha nenhum tipo de relação
bem construída até o momento, e a cena em si é altamente sem graça. É sem graça esteticamente, é sem graça do ponto de vista dramático, inclusive do ponto de vista de trilha sonora também. Então, Slasher ficou com Deus. E como whodunit é pior ainda, porque o whodunit, como em filmes como Pânico, por exemplo, você tem aquela coisa de ficar tentando adivinhar quem daqueles personagens é o assassino ou quem daqueles são os assassinos, né? Porque às vezes a gente tem, boa parte das vezes em Pânico, a gente tem mais de um assassino. E aqui, no caso do Maxine, não existem suspeitos à vista, não tem personagens que a gente fica pensando, esse é o assassino, essa é a assassina. Não. E como continuidade do X, inclusive, que é uma outra coisa que ele se propõe a ser, né, levando adiante esse arco, essa jornada da Maxine, ele é menos interessante ainda do que ele poderia ser em qualquer outra circunstância, porque ele não se define em lidar com essa personagem tentando sobreviver naquela indústria cinematográfica, naquele mundo das estrelas de cinema no período dos anos 80, que ele ambienta bem, verdade seja dita, mas ele não se define entre fazer isso, entre seguir esse conflito principal e ficar evocando elementos do passado da personagem. Todos esses elementos do passado que vêm à tona, eles são profundamente mal amarrados, são muito jogados pelo próprio personagem do Kevin Bacon, que está muito bem nessa participação, que não é tão grande, mas que é importante aqui para a história até certo ponto, e você genuinamente não se interessa em saber mais sobre aquelas informações que ele tem. É um personagem que serve como um alter ego quase do assassino, da figura do assassino, e ele vai ter uma cena de perseguição com a Maxine num set de filmagens, né? Que é uma das cenas mais sem inspiração que eu vi no terror dos últimos meses aí, porque tem bons filmes de terror lançados nos últimos meses, alguns inclusive bastante subvalorizados. Esse daqui tinha toda a oportunidade do mundo, levando em conta esse cenário de um set de gravações, para explorar diferentes possibilidades de perseguição e de morte. E no entanto, o Ti West abandona completamente qualquer vigor de uma set piece verdadeira. Curioso que o X é um filme que tem muito menos possibilidades cênicas, é um filme bem mais limitado, inclusive de orçamento, mas muito mais direto no trato das mortes e muito mais assustador também, muito mais tenso na maneira como conduzia essas cenas. Aqui não, e para dar um exemplo do que eu quero dizer quando eu estou me referindo à inspiração, assistam Pânico 2 e vejam aquela cena que se passa num estúdio, por exemplo, a maneira como o Wes Craven decupa a cena e a maneira como ele trabalha com atenção mesmo através de uma abordagem cômica e satírica, né, quase paródica, que fica tirando sarro dos filmes de terror, autoconsciente no caso, mais do que paródica. Enfim, era muito mais interessante, era muito mais vigorosa do que o Ti West faz nessa sequência específica do set de filmagem. A maneira como a cena acaba não tem outra palavra senão broxante mesmo. Aliás, o filme todo é um festival de promessas que não chegam em lugar nenhum. Ele, inclusive, é relativamente curto para o que ele poderia ser. Ele tem 1h45, mais ou menos 1h40, mas quando chega no final, não é que seja um filme lento, em que as coisas não acontecem e você fica achando que ele passa devagar. Não, ele simplesmente chega no desfecho e você fica esperando que ele comece ainda, né? A sensação que eu tava era essa, que o filme não tinha começado. Mais bizarro do que o filme não ter nenhuma sequência boa de perseguição, na verdade, para um filme que se passa na indústria, que tem uma protagonista, que é uma atriz que tá filmando um filme, eu acho bizonho que ele não tenha sequer uma mísera cena dessa personagem gravando, dessa personagem fazendo um filme. Chega no final e eu tava, meu Deus, cadê o filme que ela tava fazendo? Cadê o arco daquele filme que ela tava fazendo? Em que deu aquilo? E simplesmente o filme deixa tudo no off-screen. Eu acho isso anti-cinema, eu acho isso de uma preguiça impressionante. Assim. Eu acho que ele é como se tudo tivesse muito baseado nessa ambientação, nesse trabalho de reconstrução de época e de pequenas inserções de coisas que estavam acontecendo no cinema e nos Estados Unidos nos anos 80. Então você tem a crítica constante, a militância constante do Ti West em relação à importância do terror, o puritanismo aqui é frequentemente o vilão do filme em vários aspectos, mas é até meio contraditório que para um filme que tenha o puritanismo como vilão, ele seja no final tão puritano, tão pudico, tão contido em coisas que ele poderia ter ido muito além. Não necessariamente ele deveria ter feito um filme ultra violento, muito mais violento do que os anteriores. Não é sobre isso que eu tô falando necessariamente, mas é sobre vigor, é sobre impacto no terror, é sobre inspiração para lidar com uma personagem que tem todo o vigor do mundo, que é a Mia Goth, que está mais uma vez muito bem no papel. Repito, os coadjuvantes são muito bons, já falei da Elizabeth Debicki e do Kevin Bacon, mas tem uma participação
criminosamente pequena do Giancarlo Esposito, que é um dos maiores atores que existem, né? Um ator de uma presença extraordinária, e que aqui tem uma cena para mostrar que veio, né? Uma cena muito legal, mas que desaparece completamente do filme, assim como outros coadjuvantes de luxo que tem aqui. Tem dois policiais, por exemplo, vividos por dois atores relativamente famosos e rostos conhecidos, mas que fazem praticamente nada no filme e aparecem num momento totalmente aleatório que chega ao cômico, na minha opinião. A cena em que eles surgem para, de fato, pontuar a ação é uma cena até um pouco constrangedora. No todo, então, é uma pena, é um grande desperdício de oportunidade, é um desperdício de cenário, é um desperdício de subgêneros do terror, é um desperdício de atriz e é um desperdício de história, é um desperdício de premissa, porque a premissa não é ruim, a premissa é muito bacana, a ideia da trilogia funciona muito bem, mas eu acho realmente que o Ty West e a Mia Goth perderam o timing, já que os dois filmes anteriores, o X e o Pearl, foram filmados ao mesmo tempo e com orçamentos muito reduzidos. Aqui me parece que o pessoal cresceu um pouco mais e reduziu totalmente a inspiração. Não sei se a ideia deles é necessariamente expandir isso daqui para além de uma trilogia, mas se de fato o fizerem, se resolverem voltar com a personagem, que não seja de maneira tão sem vigor como foi aqui em Maxine, que sinceramente para mim é um filme que não merece nem os 3x que tem no título.